E se a Terra estivesse numa situação tão crítica que só restassem 100 segundos até a destruição total do planeta? O que seria possível fazer para salvar a humanidade? Para um grupo de cientistas, ainda há muito que poderia ser feito. Por outro lado, eles também acham que o fim do mundo nunca esteve tão próximo. We are here this morning to update you on the doomsday clock and our concerns about the challenges posed by man-made threats to our existence. I'd like to now ask Jerry Brown, Mary Robinson, and Ban Ki-moon to approach the clock to reveal the 2020 time. Today, the Bulletin of the Atomic Scientist moves the hands of the doomsday clock. It is 100 seconds to midnight. O relógio do apocalipse, ou relógio do juízo final, é uma metáfora que ilustra o grau de preocupação que pesquisadores e cientistas têm em relação a ameaças de destruição em escala global. De 2019 para cá, o relógio avançou 20 segundos e se posicionou a 1 minuto e 40 segundos da meia-noite, que é o ponto mais próximo do número 12 desde quando foi criado. Na alegoria, se os ponteiros se alinharem, isso significaria o fim das esperanças. Significaria o fim do mundo. Em 2020, o relógio avançou pela 4ª vez consecutiva, o que indica que nos últimos anos, os líderes mundiais e os costumes de diversos povos não têm contribuído para a manutenção da paz e o equilíbrio da natureza. Segundo o Boletim dos Cientistas Atômicos, o grupo de pesquisadores responsáveis pela criação do relógio, o Brasil foi fundamental para o avanço dos ponteiros, principalmente pelas queimadas da Amazônia em 2019, que contribuíram para o atraso na redução das emissões de gás carbônico. Além do meio ambiente, outros fatores que ajudaram o ponteiro a avançar são as tensões envolvendo o desenvolvimento de armas nucleares após as recentes desavenças entre o Irã e os Estados Unidos, a militarização do espaço sideral e o perigo da guerra de informações digitais, cibersegurança e tecnologias perturbadoras como vídeos deepfake. They took my microphone to Kenya and they broke it and now it's broken. And you hear that? It's picking up somebody sniffing here. Quando foi criado no fim da década de 40, a preocupação dos cientistas era em torno da Guerra Fria, e a primeira marcação do relógio do apocalipse foi de 7 minutos para meia-noite, em 1947. A Segunda Guerra Mundial havia acabado recentemente com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, mas tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética persistiram no desenvolvimento de armas atômicas e nucleares. O primeiro teste nuclear realizado pelos soviéticos em 1949 fez o relógio avançar pela primeira vez para 3 minutos para meia-noite, e crescentes tensões até 1952 aproximaram o ponteiro ainda mais para 2 minutos para meia-noite. Mas o relógio também pode ser reajustado para trás. Com o relaxamento das disputas entre os países, o ponteiro retrocedeu em 1963 e também em 1972, mas ficou o mais distante da meia-noite só em 1991, após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, marcando 17 minutos para meia-noite. Porém, desde então, o relógio do apocalipse só foi reajustado para trás em um ano, em 2010, e avançou exponencialmente até os dias atuais. Faltando apenas 100 segundos para meia-noite, não resta muito tempo à humanidade, mas assim o que se fazer para o ponteiro do apocalipse se afastar e a vida na Terra ser prolongada. E o estado de São Paulo bateu mais um triste recorde. Registrou de ontem para hoje o maior número de mortes por coronavírus desde o início da pandemia, 434. Da capital paulista, ao vivo, a repórter Anne Zanetti traz mais informações para a gente. Oi, Anne, boa noite.
Olá, Paulo, boa noite a você e a todos. É mais uma terça-feira recorde por causa dos dados represados do fim de semana. Agora, no total, passaram de 229 mil os casos confirmados da doença. São 13.068 mortes e mais de 39 mil altas. O governo atribui os altos números ao interior, que está em uma curva ascendente da doença. Oficialmente, a capital tem 120 mil casos de Covid, mas a cidade pode ter 1.160.000 pessoas que já tiveram contato com a doença, de acordo com a própria prefeitura. Isso é 10 vezes maior que o índice oficial, porque aqui entra a subnotificação, quem não teve sintomas, quem não precisou de um hospital, por exemplo. E aqui no estado, epicentro da Covid, voluntários começam a receber até amanhã a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a participar do teste. Veja agora na reportagem. A maioria dos selecionados está ligado à área da saúde. Eles vão ser monitorados por 1 ano para verificar a eficácia da vacina produzida pela Universidade de Oxford. Essa vacina é uma das 13 que estão na fase clínica, a mais avançada, num total de 141 cadastradas pela Organização Mundial de Saúde. Os voluntários têm o perfil analisado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e passam por uma triagem sorológica, feita pelo laboratório Fleury. Nessa etapa, os que já tiveram a Covid-19 são descartados. A pesquisa é financiada pela Fundação Lehman e coordenada pela Unifesp e usa uma tecnologia diferente da desenvolvida pelo Instituto Butantan. A infectologista Lili In é uma das coordenadoras. No caso da vacina de Oxford, ela é uma vacina que usa um outro vírus, um adenovírus, que é chamado vírus vetor, né? Vacina com vetor. E dentro dela você insere a espícula do coronavírus. Esta plataforma de usar um vetor viral, Oxford já vinha estudando ela para outro coronavírus. A vacina de Oxford está na fase 3 e já foi usada em 50 mil voluntários em todo o mundo. A outra vacina que também está nessa fase e vai ser testada no Brasil foi batizada de Coronavac. Os testes começam no mês que vem em 9 mil voluntários de todo o país. Ela foi desenvolvida por um laboratório chinês e tem uma tecnologia que já é usada pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Quanto mais vacinas, melhor. E se nós tivermos uma vacina que seja protetora contra essa doença, eu acho que nós temos que ir atrás dela, sem dúvida nenhuma. O Estado de São Paulo tem o seu programa próprio de desenvolvimento de uma vacina e nós estamos muito otimistas de que teremos essa vacina até o final desse ano. A Prefeitura de São Paulo divulga neste momento dados de uma pesquisa que avalia a subnotificação de casos da Covid-19 na cidade. A estimativa é de que 1.100.000 pessoas na cidade tenham o vírus. A repórter Vanessa Loresini acompanha. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Então, a gente está acompanhando aqui essa coletiva de imprensa que está sendo online. Quem está apresentando esses dados preliminares é o secretário de Saúde, Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade de São Paulo. Conforme você disse, até o momento a previsão é que 1.100.000 paulistanos tenham sido infectados pela Covid-19. Isso representa 9,5% da população da cidade. Para a gente ter uma ideia da subnotificação, esse número é cerca de 10 vezes maior do que o número oficial, de 120 mil casos confirmados. Essa pesquisa pretende realizar 45 mil testes em pessoas sorteadas, divididas por distrito, por renda, por idade e por outros critérios. O objetivo é definir uma amostragem populacional. Essa foi a primeira fase de 5 fases, cada uma vai ser realizada a cada 15 dias e nessa primeira cerca de 5.000 pessoas foram testadas. Isso é muito positivo porque, segundo o secretário de Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, agora dá para a gente ter uma real noção da real letalidade da Covid-19, que, segundo a Prefeitura, é de 0,5%. O teste que está sendo realizado nas pessoas é aquele teste sorológico que identifica os anticorpos, ou seja, as pessoas que já tiveram contato com o vírus. E esses dados estão sendo utilizados e vão ser utilizados aqui em São Paulo e em outros países também para definir as ações de reabertura da economia, tanto agora quanto depois da quarentena. Aldo. Obrigado pelas informações, Vanessa.
Um estudo publicado em uma das revistas mais importantes de medicina mostra que os níveis de anticorpos em pacientes recuperados da Covid-19 diminuíram mais de 80% em até 3 meses após a infecção. Isso quer dizer que ainda não há certeza científica de que uma pessoa que pegou a doença esteja totalmente livre do risco de se reinfectar. O estudo publicado na revista Nature Medicine comparou 2 grupos, um com 37 infectados sem sintomas e outro com 37 pacientes com sintomas leves. Isolados no mesmo hospital em Guangzhou, na China, os assintomáticos apresentaram um nível de anticorpos menor que os demais. E de 8 a 12 semanas depois de saírem, o nível de anticorpos capaz de neutralizar o vírus caiu 81% entre os assintomáticos e 62% nos que tiveram sintomas. Segundo os pesquisadores, não é possível concluir que todas essas pessoas podem ser infectadas novamente. Isto porque até mesmo um baixo nível de anticorpos oferece alguma proteção. Mas o estudo liga um sinal de alerta. Nós nem sabemos ainda se pessoas com maiores níveis de anticorpos, por ter um quadro sintomático, quanto tempo eles estão protegidos de uma reinfecção, de uma nova infecção. Sem respostas, não dá para saber se teremos uma vacina como a da tuberculose, de dose única, ou da gripe, que precisa ser renovada todo ano. Nós precisamos de tempo para conseguir saber se os indivíduos que foram infectados, que tiveram a doença, ou mesmo os assintomáticos, eles desenvolvem resposta imune duradoura. Essa resposta imune duradoura pode ser por 6 meses, pode ser por 1 ano, pode ser por 10 ou por resto da vida. O estudo ainda coloca em xeque a ideia do chamado passaporte de imunidade, levado em conta por muitos países para a retomada das atividades. Hoje a gente está muito com receio de colocar isso como verdade absoluta. O consenso hoje científico é que a gente não pode colocar isso como um fato real. Agora, uma boa notícia: a vacina contra a Covid-19, desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, começa a ser testada aqui no Brasil. Pelo menos 3.000 voluntários devem participar desta terceira e última fase de testes. Aqui em São Paulo, eles já começaram a receber as doses. 15 profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 fizeram a triagem para os testes com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, neste fim de semana. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Unifesp é o responsável pelos estudos clínicos em São Paulo, que incluem a sorologia. Os voluntários não podem ter sido infectados anteriormente pelo coronavírus. Essa é a terceira e última fase dos testes clínicos em humanos. O Rio de Janeiro também deve ter voluntários. A vacina é uma das mais promissoras entre as 141 cadastradas na OMS. Está entre as 13 em fase clínica de testes em humanos. E testá-la no Brasil é importante nesse momento. A chance de que uma pessoa que recebeu a vacina seja exposta ao coronavírus é muito mais alta do que em outro lugar. Então, é um ótimo lugar para testar a vacina por isso. A segunda razão é que nós somos um país de múltiplas raças, resultante da miscigenação de muitas raças. Então, a nossa população é bastante heterogênea. Os resultados devem ficar prontos até setembro e, se forem positivos, a vacina pode ser distribuída a partir de outubro. Em nota, a Fundação Lehman, financiadora do projeto em São Paulo, disse que há um caminho importante a ser percorrido pelos especialistas. Profissionais de saúde do estado de São Paulo participam da testagem de mais uma vacina contra a Covid-19. Quem tem os detalhes dessa notícia ao vivo, que traz muita esperança para a gente, é a nossa repórter Samara Basso, que vai conversar com a gente. Samara, pode ser que eu esteja enganado, mas acredito que o Brasil seja o primeiro país da América Latina que está fazendo essa testagem, não é não? Bom dia para você.
Oi, César, bom dia para você também. Olha, não está enganado não, é isso mesmo. Essa vacina foi desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e o Brasil é o único país da América Latina a ser escolhido, então, para fazer o teste. Em todo o mundo serão 50 mil pessoas. E aqui no Brasil, 2 estados foram selecionados, é o Rio de Janeiro e a capital paulista. Aqui na cidade, o Hospital São Paulo é que é o responsável por traçar o perfil desses voluntários. E quem são os voluntários? São profissionais da saúde que estão na linha de frente aí no combate à Covid-19. Esses profissionais da saúde precisam ter entre 18 e 55 anos e, importante, nunca terem sido infectados pelo coronavírus para poder aí fazer parte desse teste. Essa vacina está em um estágio avançado, é a fase 3, já passou pela aprovação da fase 1 e pela fase 2 e se tudo der certo, que é o que a gente torce, em outubro essa vacina deve começar a ser distribuída em todo o mundo. Essa vacina desenvolvida lá em Oxford, no Reino Unido, está entre as 13 vacinas que estão sendo testadas em humanos em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente também tem uma parceria, tem um dedinho brasileiro, viu? O governo estadual já anunciou essa parceria que é entre o Instituto Butantan e uma empresa chinesa. Essa vacina com a nossa parceria aqui já passou também pela fase 1 e pela fase 2 e no mês que vem, então, deve começar a fase 3. A nossa vacina brasileira, vamos chamar assim, né, César? Ela, se tudo der certo, ela deve estar disponível para os brasileiros e para o mundo aí no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. E é o que a gente torce de verdade para que o quanto antes os cientistas, né, desenvolvam então uma vacina para minimizar a doença. A gente, antes de encerrar, eu vou atualizar aqui os dados da Covid-19 no estado de São Paulo, que infelizmente não param de subir. De acordo com o último boletim, já são mais de 12.600 óbitos e quase 222 mil casos confirmados do coronavírus. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Falando nisso, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que o governo vai fechar um acordo com a Universidade de Oxford, ainda essa semana, para produzir a vacina. O ministro participou de uma audiência pública virtual na comissão mista do Congresso que acompanha as medidas tomadas pelo governo federal para combater o vírus. Pazuello fez um balanço da aplicação dos mais de 39 bilhões de reais em créditos extraordinários destinados ao Ministério, como a compra de 4.852 ventiladores pulmonares e a habilitação de 8.600 leitos de UTI. E destacou ainda o trabalho da indústria nacional na produção de insumos e na fabricação de máquinas e equipamentos para suprir a demanda brasileira. Isso foi uma vitória do terceiro setor, que foram 4 empresas iniciais que se mobilizaram e receberam esse incentivo para produzir em massa. Eduardo Pazuello afirmou que toda a estratégia de enfrentamento à Covid-19 será anunciada até amanhã, mas adiantou que haverá mudanças no protocolo de diagnóstico e atendimento a pacientes com o novo coronavírus. O médico poderá diagnosticar que uma pessoa tem Covid mesmo sem o exame, e esse quadro clínico vai integrar a base de dados do governo. A estratégia é procurar o médico imediatamente, e é o que vai salvar a vida dos nossos brasileiros. Pazuello anunciou também que até o fim da semana o Brasil vai fechar um acordo com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para participar das pesquisas e produzir aqui no país uma vacina contra a Covid-19. Para o Brasil, 1.106.470 casos confirmados, com 51.271 óbitos. Para o estado de São Paulo, 229.475 casos confirmados e 13.068 óbitos. O número de casos cresceu 3,2% e o número de óbitos 3,3% de ontem para hoje. Temos como taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI, no estado de São Paulo, 65,7%, e na Grande São Paulo, 68%, como estava ontem também. Internados no sistema, nós temos em UTI 5.659 pacientes e em enfermaria 8.295 pacientes, que são pacientes suspeitos ou confirmados. No nosso sistema de atendimento, nós já tivemos 39.000
227 altas dos pacientes internados, de altas hospitalares. Seguinte, por favor. Nós estamos mostrando aqui para vocês a curva de crescimento do número de casos positivos, e agora com 229.475, que está dentro das nossas projeções para até o final do mês de julho, este crescimento. Próximo, nós temos aqui o número de óbitos, 13.068 acumulado, que está aí na borda inferior da nossa projeção para o mês de junho. O que mais chama a atenção de todos nós é o número de óbitos registrados nas últimas 24 horas, é um número de 434, é o maior número de óbitos registrados neste período em 24 horas. Obviamente que isso entristece a todos, nem tanto pelo número, mas pelo que isso representa para as pessoas, para os familiares, para os amigos, pelo fato de termos esse número de registros. Agora, esse número ele ocorre basicamente, e por isso o gráfico apresentado pelo secretário mostrou que está dentro daquele previsão de cenário que a gente tem até o dia 30 do mês, ocorre porque o interior do estado, na sua grande maioria das regiões, estão numa curva ascendente, uma curva de crescimento de casos. Isso faz com que, mesmo com a redução que a gente tenha na capital, na região metropolitana, o cômputo geral ele continua sendo negativo para aquilo que nós esperamos, para aquilo que nós desejamos, que é a redução desse número de óbitos a nível estadual. O aparecimento de uma nuvem de gafanhotos na Argentina é um dos principais assuntos em discussão hoje no agronegócio. Isso porque os insetos podem avançar e chegar ao Brasil nos próximos dias. A preocupação quanto aos danos que podem causar nas lavouras é grande. Na Argentina, há registro de uma lavoura de milho que ficou destruída. Segundo o comunicado do governo da Argentina, a nuvem de gafanhotos veio do Paraguai no fim da semana passada, entrando pelo norte do país, no município de Santa Fé. A peste cobriu troncos e folhas de árvores da região. Imagens do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar mostram uma lavoura de milho em General Manuel Belgrano sendo atacada pelos gafanhotos. O Senasa ainda afirmou que os insetos podem causar danos às culturas e aos pastos, mas não às pessoas. Em alerta sobre a praga, o governo argentino diz que se os insetos continuarem avançando, podem chegar a regiões da fronteira oeste do Rio Grande do Sul nos próximos dias. O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, que fica lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Luiz Platina Gomes, falou da preocupação com o avanço dos insetos. Nós atualmente aqui estamos saindo de uma seca muito grande e nos preocupa uma influência negativa que haveria se chegasse até aqui essa nuvem, né? Isso aí a gente não tem tanta experiência, porque as últimas que aconteceram na nossa região foi no início do século, aí 1920, 1930. E que eram comuns em épocas de estiagem de acontecer nuvens com grandes prejuízos. Produtores rurais da Argentina monitoram a entrada de uma nuvem de gafanhotos no país. Os insetos vieram do Paraguai e destruíram lavouras de milho. Agora eles avançam para a fronteira entre Argentina e Brasil. Segundo projeções do governo argentino, os insetos podem chegar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os gafanhotos consomem em um só dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350 mil pessoas comem.
Ainda de acordo com o governo da Argentina, os insetos não causam danos diretos aos seres humanos. Uma nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil. Os insetos podem ser um problema para as plantações do sul do país. A nuvem de gafanhoto vem da Argentina. Ela chegou no país vizinho na semana passada, depois de passar pelo Paraguai e destruir lavouras de milho e mandioca. Com os fortes ventos, o deslocamento dos gafanhotos é impulsionado rapidamente. Autoridades argentinas monitoram a situação e acreditam que os insetos podem chegar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os gafanhotos provocam grandes prejuízos às lavouras. Segundo agrônomos, até 40 milhões de insetos destroem, em um dia, pastagens consumidas por 2.000 cabeças de gado ou por 350 mil pessoas. O tempo quente e seco e a falta de predadores naturais favorecem esse fenômeno, que não acontece no Brasil há 3 safras. O aparecimento de uma nuvem de gafanhotos na Argentina assustou produtores rurais e entidades do governo do país. Acá estoy abajo yo de la langosta. Impresionante. Na segunda-feira, 22 de junho, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, SENASA, do governo da Argentina, publicou um mapa com alerta da praga, em que é possível ver uma faixa vermelha que representa perigo. A nuvem se aproxima da província de Corrientes, que faz fronteira com o oeste do Rio Grande do Sul, colocando a região no alerta dos argentinos. O governo de Córdoba, outra província argentina, também alertou para a passagem dos gafanhotos na região. Segundo o comunicado, a nuvem entrou no país pelo Paraguai no fim de semana. Eles informam que, em aproximadamente 1 quilômetro quadrado, até 40 milhões de insetos podem ser mobilizados, comendo pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas podem consumir em um dia. As autoridades da província informaram ainda que os produtores devem relatar a presença da praga em áreas rurais e que ações de monitoramento estão sendo realizadas. Segundo o SENASA, os insetos podem causar danos às culturas e aos pastos, mas não às pessoas. Em uma publicação no Twitter, o SENASA mostrou o prejuízo causado pela nuvem de gafanhotos em lavouras de milho e mandioca no assentamento General Manuel Belgrano, na província de Formosa, na Argentina. Mira lo que es el langosta, las 6 de la tarde, en el Algarrobal. Hacia el suroeste de esta colonia.
terremoto no México, o presidente do país, Andrés Manuel López, postou em sua página no Twitter que segue em contato com as autoridades. Conversando ao telefone, o presidente afirmou que se trata de um forte terremoto de magnitude de 7,5 graus. Ele confirmou que até o momento não há informações de danos e pede calma à população. O epicentro do terremoto aconteceu ao sul da cidade de La Crucecita, no estado de Oaxaca. Vamos então conversar ao vivo com a cônsul-geral do Brasil no México, Vanja Campos Nóbrega. Vanja, você está aí na cidade do México agora, certo? Certo, eu estou aqui no Consulado Geral do Brasil, na cidade do México, que fica num edifício, não é no centro da cidade, mas é nos bairros mais povoados, no 9º andar, onde eu estava no momento que começou a tremer. E como é que está a situação por aí agora? Bom, agora está mais calma, né? Porque não houve, até o momento, pelo menos, não houve os chamados aftershocks, né? Que normalmente se sente muito. Então, o momento é de calma, mas sempre é muito angustiante e muito nervosismo. Então, realmente, a coisa mais importante a manter nesse momento é a calma. Vocês sentiram um tremor aí onde você está? E há quanto tempo foi isso? Sim, foi uns 40, 45 minutos atrás. Eu estava justamente onde eu estou agora, na minha sala, no Consulado Geral do Brasil, no México. Então, começou a tocar a sirene, uma sirene especialmente para isso, uma sirene que alerta que vai ocorrer um terremoto. É um sistema bastante interessante que nos dá, com sorte, nos dá cerca de 1 minuto para que a gente saia de onde a gente estiver e nos dirigirmos para os pontos de segurança de cada edifício. Foi o que nós fizemos aqui. Eu e os demasiados agentes consulares, vice-cônsules, não tínhamos público no momento, porque inclusive a gente está mantendo a distância, então a gente só atende poucas pessoas espaçadamente. E nós nos dirigimos e aí, de fato, sentimos todo o edifício como se estivéssemos pisando em uma gelatina. É mais ou menos essa sensação que fica rodando, dá, inclusive, uma certa tontura em algumas pessoas e você tem que ficar realmente, tentar ficar encostado naquele ponto até que passe. A gente está vendo algumas imagens, Vanja. A gente viu algumas imagens agora de um poste balançando. Você tem informações de algum tipo de destruição por aí? Olha só como balança o poste. Tem informação de alguma destruição, algum dano material aí? Não de destruição, mas de rebocos que caem. Inclusive, a gente tem que descer pela escada, né? Depois que acaba o tremor. E eu pude verificar na própria escada do edifício vários rebocos caídos e algumas rachaduras que agora a segurança do prédio vai ter que analisar qual é a gravidade do dano. Vanja, há quanto tempo você está aí no México e se você já passou por isso alguma vez? Eu estou aqui há 3 anos e, infelizmente, já passei por vários, inclusive o de setembro de 2017, que foi muito grande e que teve abalos terríveis, muita morte, muita destruição, muitos prédios que colapsaram e foi realmente o mais dramático que eu já presenciei. E posso dizer a vocês ouvintes, que não é uma sensação que eu goste. Agora, Vanja, foram exibidos aí alertas de tsunami. Foram emitidos alertas de tsunami. Como é que fica a situação agora? O que vocês têm que fazer depois desse alerta? Bom, o alerta de tsunami foi enviado, mas é porque o epicentro foi na costa do estado de Oaxaca, praticamente já na linha litorânea. Então, com isso, quer dizer que pode ser que haja algum tsunami, mas não na cidade do México, que fica bastante distante. Então, o que tem que agora, para as regiões costeiras, o que tem que fazer realmente é se distanciar, seguir o protocolo do governo de segurança, do governo civil, e seguir os líderes que podem direcionar para os lugares mais seguros.
A informação é que esse tremor foi de magnitude 7,5. O que quer dizer isso aí? É muito forte? É muito forte mesmo. E pelo tempo que demorou, mais ou menos 1 minuto, realmente foi muito forte. E nós sentimos aqui na Cidade do México, e como eu disse, é bastante longe do epicentro, nós sentimos com uma intensidade muito forte. Agora, no caso de vocês aí do consulado, né, do Brasil aí no México, o que o consulado pode ajudar nesses casos? Bom, nós estamos sempre, com terremoto ou sem terremoto, à disposição da população brasileira, residente ou em turista, residente temporário ou permanente aqui, através do número de plantão consular que está disponível na nossa página, cgmexico.itamaraty.gov.br, e esse plantão consular justamente é para prover alguma ajuda que se faça necessária. Nesses casos, eu acredito que o de hoje, como não houve nenhum dano, nem material e até o momento de pessoas, eu acredito que nós vamos receber talvez poucas ligações a respeito. Mas o que acontece nesse momento é que um abalo psicológico muito grande das pessoas. Portanto, a gente também está disponível para ouvir. Às vezes, muitas pessoas querem simplesmente conversar e desabafar. Também estamos disponíveis para isso, ou também podemos direcionar para uma ajuda psicológica. Tá certo, a gente conversou com Vanja Nóbrega, ela é cônsul-geral do Brasil no México. Vanja, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Right now on KPIX5 and streaming on CBSN Bay Area Science is learning some lessons from a powerful earthquake in Mexico that shook buildings hundreds of miles away. Early warning that sent people running into the streets. Good evening, I'm Ken Bastida. And I'm Elizabeth Cook. Alan and Veronica are off tonight. The 7.4 that struck near the coastal resorts of Oaxaca was the strongest quake to rock the area in 2 years. At least 4 people were killed, including one who died in a building collapse. Está temblando en ese momento. Está temblando. This video shows the shaking in the neighboring state of Guerrero. The quake also swayed buildings 435 miles away in Mexico City, sending people running into the streets and forcing the evacuation of a hospital. KPIX5's Len Ramirez is live in San Jose with a closer look at what people saw and felt. Len? Well, this was a very strong earthquake for Mexico, lots of shaking and long-lasting, but also with some positive takeaways for Mexico and other earthquake regions like here in the Bay Area. The earthquake caused people to run into the streets in the state of Oaxaca. Video shared on social media shows frightened neighbors in front of telephone poles that were swaying. Windows slid open and closed in this building near the center of a town. And another clip from Mexico City shows a blue car nearly hopping while large windows in the building in the background take on a jello effect. Panic. Oscar Delgadillo of San Jose was on vacation in Mexico City and says it shook his hotel for over a minute. It's 90 seconds for after that I hear the sirens, everybody go outside. It's terrible, 7.5, but everybody is well. Fortunately, at this point in time, we're not seeing reports of heavy damage. Ken Hudnut of the U.S. Geological Survey called an earthquake of this size an in-betweener, one capable of serious damage. But upgraded building codes and construction techniques allowed buildings to bend but not break. He also said Mexico's early earthquake warning system triggered sirens that gave residents a warning to duck, cover, and hold. Mexico City this morning, my understanding is that they got about a 20-second warning. Now, that's pretty good. And he says it bodes well for California's early warning system tied to the Shake Alert app, which is a joint project with the USGS and the Berkeley Seismology Lab. That's how we chip away at making progress on trying to reduce the impacts of earthquakes.
Now, that Shake Alert app is publicly available here in California. You can find it at the App Store as well as Google Play, and it is being tested, but it is available to the public, and it could give you just those precious few seconds that you might need to be able to duck, cover, and hold if a major earthquake is coming your way. Reporting live in San Jose, Len Ramirez. Terremoto de grandes proporções atingiu hoje o México. Uma morte foi confirmada pelo governo e os tremores provocaram um alerta de tsunami para vários países. O terremoto chegou a 7,4 graus de magnitude, de acordo com o Serviço Sismológico dos Estados Unidos, e atingiu em cheio a região sul do México. Desgraciadamente, perdeu a vida. O presidente do país, Andrés Manuel López, confirmou a morte de uma pessoa no estado de Oaxaca. O epicentro ocorreu próximo ao vilarejo de Santa Maria Zapotitlán, na costa do Pacífico, mas também foi sentido na capital, Cidade do México, a 500 quilômetros ao norte. Muito forte, muito forte. Muito forte, disse uma moradora da capital mexicana, que estava perto de um hospital no momento do terremoto. Pelo menos 150 tremores foram registrados após o epicentro. Quando acontece um terremoto em escala 7,4, como nesse caso, você vê as réplicas. Elas vão diminuindo de intensidade com o tempo, mas não é um tempo estimado, né? O geólogo explica que o México está no Círculo de Fogo, entre 5 placas tectônicas, região que favorece a frequência de terremotos no país. Os tremores de hoje ainda geraram um alerta de tsunami para a costa do México e para outras localidades, como a região da América Central, Equador, Peru e Havaí. Aconteceu no estado do México, então você tem ali 26 pontos de profundidade, 26 km de profundidade, só que o sistema sismológico dos Estados Unidos, eu acho que detectou um no Pacífico. E terremotos em placas oceânicas com a lâmina d'água, provável tsunami, mas é provável, tá? Não é nada confirmado. Fernando é jornalista, mora na Cidade do México há 3 anos e viu de perto o terremoto de 2017, que deixou 220 mortos. Comparado ao de 2017, muito menos os danos. Então, tem alguns prédios que foram, sim, afetados, mas não teve nenhuma notícia de nenhum desabamento aqui na cidade. A gente fica com um pouco de medo, porque sempre tem as réplicas, até 2, 3 dias depois, a gente fica um pouco nessa expectativa, né? Está suave, pero muy. No manches, se está abriendo bien cabrón. Mira, ¿sí lo tomaste? Sí. Ahí me lo pasas. Para el niño.